A nossa saudação franciscana de paz e bem a vocês que nos acompanham agora na série Espiritualidade com Anselm Grun. E com este vídeo nós então encerramos esta série, onde nós refletimos várias obras, vários assuntos, falamos sobre a morte, falamos sobre o encontro, falamos sobre a oração, falamos sobre fonte interior. E hoje nós vamos falar sobre a força do começo, que vai nos remontar ao livro dos Atos dos Apóstolos. São Lucas nos direciona para a igreja primitiva, onde nós, observando esta igreja primitiva, nós vamos tirar elementos para nos ajudar a sermos igreja neste tempo em que nós estamos. E o livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra, ao mesmo tempo, uma imagem de uma igreja que vai nos ajudar a ser igreja nos tempos de hoje. São Lucas, ele não é simplesmente um historiador, mas teólogo da história. Para Lucas, a história da igreja, ela é a expressão do agir de Deus. O Deus que agiu nos primórdios é o mesmo Deus que age nos tempos de hoje. E nós precisamos olhar para esta igreja primitiva e tirar dela toda a força, todo o exemplo, toda a audácia que fez com que os primeiros cristãos, vivendo num tempo difícil, num tempo de perseguição, encontraram caminhos e formas para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para anunciar um Jesus morto e ressuscitado que dava sentido a todo o anúncio querigmático que é o amor de Deus, a acolhida daqueles que se convertiam e chegavam atraídos pelo Evangelho, pelo modo de vida, pela forma como viviam, pela forma como se cuidavam. Se transpusermos a teologia da história de Lucas para a nossa época, nós vamos nos deparar com a pergunta: em que medida a situação da igreja hoje é um agir de Deus? Falamos com frequência que a dimensão cristã está se retirando da sociedade, que a igreja está encolhendo, e nosso falar está marcado mais pela resignação do que pelo otimismo que anima a exposição lucânica da expansão da fé no mundo daquele tempo. O que movia aquele povo, o que movia os primeiros cristãos era o otimismo. E nós hoje estamos sendo mais pessimistas. Olhamos uma igreja que está diminuindo, e isso faz parte da história, isso faz parte dos acontecimentos que nós vivemos. A igreja diminui, a igreja se retira para ganhar força para ser lançada para a frente. É assim a história. É assim em todos os âmbitos da nossa vida. Nós ganhamos impulso para sermos lançados. E assim acontece com a igreja. A igreja, ela tende a se diminuir, mas não piorar a sua qualidade. É o decurso da história. A história não é retilínea, a história ela é circular. Aquilo que viveram os primeiros cristãos, talvez nós viveremos no tempo de hoje, mas precisamos olhar para o futuro com um olhar otimista, como olharam os primeiros cristãos, que viam no anúncio uma forma de chegar mais perto das pessoas, uma forma de falar ao coração dessas pessoas que sofriam, uma forma de levar Jesus para aqueles que necessitavam. E como nos diz o autor, nenhum teólogo e escritor, especialmente da era moderna, se mostrou à altura do empreendimento de Lucas, ou seja, de narrar e interpretar teologicamente a história da salvação pós-jesuânica, como nós temos nesta obra, A Força do Começo. Precisamos recuperar a força que movia os primeiros cristãos para nos ajudar a mover a nossa história, a entender aquilo que estamos passando, a fazer uma experiência mais profunda de Deus. O segmento de Jesus é um segmento de sofrimento, é um segmento de despojamento, é um segmento não de somente resignação, mas um segmento de unidade profunda com a cruz do Senhor,
que dá sentido a tudo aquilo que vivemos, a tudo aquilo que experimentamos. Lucas entende, vai dizer o autor, o tempo da igreja como parte da história da salvação que ele se propõe a narrar como historiador e teólogo. Parte da história da salvação. Nós estamos fazendo parte da história da salvação. Nós somos hoje os protagonistas desta história e precisamos compreender aquilo que vivemos, aquilo que estamos passando, para deixarmos também como modelo para ser seguido ou um modelo para ser estudado e compreender este nosso tempo à luz do tempo dos primeiros cristãos. É um trabalho paulatino, é um trabalho a conta-gotas, compreender, entender, estudar, buscar otimismo, buscar a força. Paulo, vai nos dizer o autor, Paulo sempre foi primeiramente às sinagogas e proclamou nelas o Evangelho. Paulo se dirigiu em primeiro lugar aos judeus. Ele anunciou entre os judeus o Evangelho de Jesus Cristo. Seguidamente, judeus isolados foram convencidos pela autenticidade da pregação de Paulo, que aquilo que ele dizia era verdade, que aquilo que ele falava era atraente aos ouvidos, aos olhos e ao coração. E passaram então a seguir Jesus, este Jesus que Paulo anunciava. Os Atos dos Apóstolos fundamentam, se nós formos pegar na Sagrada Escritura, fundamentam a transição da comunidade judaico-cristã para a comunidade na qual os judeus e gregos viviam juntos a fé em Jesus Cristo. Só que essa transição não foi fácil. E ainda hoje não está sendo fácil. O anúncio de Jesus, o anúncio do caminho, como era conhecido Jesus, não é um trabalho fácil. Precisa ser um trabalho persistente, um trabalho de perseverança. Anunciar o Senhor não somente com a nossa boca, mas com a nossa vida. Era isso que atraía os primeiros cristãos quando olhavam os seguidores de Jesus, aqueles que estavam formando o cristianismo. Olha como eles se amam. Olha como eles vivem. Nossa, também quero viver assim. Este é o nosso desafio no tempo de hoje. Testemunhar com a nossa vida, autenticamente, dando exemplos, falando, sendo genuinamente seguidores de Cristo, para que assim nós atraiamos outros cristãos, outras pessoas para o seguimento do Senhor. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.